Bom dia, que bom estar com vocês nessa manhã. Já fazia tempo, que eu não vinha. Eu vi a transmissão de quando eu prego e eu percebi que o tempo todo eu estou fazendo assim. E é porque eu não quero deixar ninguém de fora, eu quero dar um segundo para ver todos, porque é para todos vocês. Mas eu já percebi que fica muito estranho na gravação, então eu vou tentar manter um equilíbrio nas duas coisas. Mas eu não consigo só ficar olhando para frente, porque eu quero me conectar com cada um de vocês. Então, vamos lá. Como vocês, para aqueles que viram, o tema da nossa pregação de hoje é o sacrifício perfeito. Nessa última série que nós estamos falando sobre o dia se aproxima, houve uma mudança da forma como nós vinhamos pregando. Então, até a penúltima série nós falamos em temas específicos. Agora, nessa última série, não sei se vocês perceberam, nós estamos fazendo estudo de capítulos específicos que falam sobre a vinda do Senhor Jesus. Então, é um tipo de mensagem diferente. A ideia dessa série é após você entender que a igreja, para que você foi chamado, como Deus capacitou você. Nessa última série, a gente está percebendo ou aprendendo que é o que acontece, o que é o que vai acontecer até Ele vir. E há assuntos importantes que precisam ser compreendidos para essa vinda do Senhor. E um deles é o sacrifício perfeito. Então, a passagem que me foi dada é Hebreus 9:11. E eu não sei porquê, eu botei na minha cabeça que era Hebreus 1 e 2, tá? Gente, não faz muito sentido, porque sou eu mesma que mando a escala, sou eu que escrevo as passagens, mas na minha cabeça era Hebreus 1 e 2. E quando eu já tinha mais ou menos 15 ou 20 minutos de pregação, que eu descobri que é Hebreus 9 e 10, 9 e 11, 9 e 10, sim. Mas aí eu entendi que esse erro na minha compreensão faz todo sentido para aquilo que eu vou pregar nessa manhã. Porque é muito difícil você entender Hebreus 9 e 10 se você não caminhou junto todo Hebreus. Então, eu decidi que a gente vai estudar Hebreus. Vai dar certo. Eu tenho 45 minutos de pregação e vai dar certo para ver o livro. Então, eu quero iniciar contextualizando o livro de Hebreus. O livro de Hebreus não tem um escritor identificado, não se sabe quem escreveu o livro de Hebreus, mas se crê que ele era um levita, que ele era um sumo sacerdote ou que ele era de alguma parte desta hierarquia, pela compreensão que ele tem da doutrina, que ele tem do ritual, de todos os ensinamentos que a gente encontra no livro de Levítico. Então, quando se escreve esse livro de Hebreus, ele ia dirigido a quem? Primeiro para os judeus cristãos, aqueles que com a ascensão do Senhor Jesus se converteram a Cristo, os novos cristãos. Lembrem-se, os novos cristãos, tudo que era cristão naquele momento tinha vindo de algum lugar. Então, muitos eram judeus cristãos, então tinham sido formados no ensinamento da Torá, das leituras bíblicas, conheciam os profetas. Então, na verdade, aqueles que conheceram a Cristo tinham uma boa base doutrinal. E é para eles que é escrito o livro de Hebreus. Também é escrito para os judeus cristãos que fugiram para Alexandria e para Roma. Por que eles tinham fugido?
porque estavam em um momento de perseguição pela mesma estrutura judaica, igual que aconteceu com o Senhor Jesus. Então, quando se escreve o livro de Hebreus, se escreve para trazer conforto, mas para lembrar eles o que Cristo tinha falado e o que Cristo tinha feito. O pastor João, hoje é domingo, na sexta-feira da aula da escola bíblica, ele disse uma frase, eu já avisei para ele que vou roubar, que faz muito sentido na nossa pregação de hoje. No Velho Testamento há um novo escondido, e no Novo Testamento há um velho revelado. E para você entender o livro de Hebreus, você precisa entender o livro de Levítico, senão ele não faz sentido para você. E o livro de Levítico é muito importante para os judeus e também é muito importante para nós, porque ele nos dá uma compreensão do que foi o sacrifício na cruz. No livro de Levítico nós encontramos todas as leis sobre os sacrifícios, nós encontramos a consagração dos sacerdotes, encontramos a lei sobre as purificações e os rituais, encontramos todo o código de santidade e encontramos tudo relacionado a votos e dízimo. Sim, é um livro muito importante porque é a base doutrinal. E você pode me dizer hoje, Nathalie, a gente está na graça, não está na lei. Claro, eu sei e vamos falar sobre isso. Mas para Hebreus fazer sentido, você precisa entender Levítico, para poder entender a magnitude daquilo que Cristo fez na cruz. Então, como a gente começa o livro de Hebreus? Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras. Queridos, o cristianismo não é o relato do homem procurando Deus, e sim é a revelação de Deus ao homem. Nós só temos acesso a Deus, a Cristo, porque Ele se quis revelar a nós. Não há nada que nós possamos fazer na nossa humanidade para nos achegarmos a Ele. Nós nos relacionamos com Ele porque Ele quer. A pergunta é: se você quer? Porque ele começa o livro de Hebreus dizendo que Deus, o Deus desde antigamente, tem falado muitas vezes e de muitas maneiras. Uma das frases que mais me dói escutar em um filho de Deus é: eu não ouço a voz de Deus. Deus não fala comigo. Porque nós repetidamente encontramos na sua palavra que Ele tem se revelado, que Ele fala para nós muitas vezes e de muitas maneiras. E para nós podermos entender esse sacrifício perfeito, nós precisamos entender que Deus quer falar conosco, que Deus quer se revelar a nós, e tem sido o desejo dEle desde a antiguidade. Quando nós iniciamos o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Hebreus, nós encontramos que é definido quem é Cristo. E eu quero contar rapidamente, porque lembre-me, o enfoque vai ser o capítulo 9 e 10, mas eu estou dando contexto. Eu quero passar para vocês algumas coisas que são definidas nos 2 primeiros capítulos do livro de Hebreus. Prontos? Cristo é o herdeiro de todas as coisas e por isto o fim da história. É o criador de todas as coisas e por isto o início de toda a história. É quem sustenta todas as coisas e por isto se manifesta através de toda a história. É o esplendor da glória de Deus. É a imagem expressada da pessoa de Deus. É o purificador dos pecados. É aquele que comparte a regência com o Pai. Capítulo 1 e 2 de Hebreus está dedicado a mostrar à igreja quem é Deus. Sabem por quê?
Porque ele começa, o fez superior. Ele é superior aos anjos. Sabem por quê? Porque o judaísmo foi revelado por 2 anjos no Monte Sinaí. E o escritor disse, é verdade. Revelação de anjos foi muito poderosa, mas Cristo é maior que os anjos. Então, o primeiro que acontece no livro de Hebreus é que nos 2 capítulos se fala do poderio e a grandiosidade de Deus. Porque para um judeu escutar que Cristo era maior que os anjos, era algo muito importante. Porque como que eles viam a Cristo? Como filho do carpinteiro. E por isso que ele foi para a cruz. Porque ele se fez passar pelo Messias. Porque não acreditaram na deidade de Cristo. E ele começa, não é bem assim. Ele é o início, ele é o meio e ele é o fim. Ele é a glória de Deus, é a imagem expressada de Deus. É quem purifica de pecados. E aí continua no capítulo 3 e 4. E eu achei muito bonito que a pastora Alice começou falando sobre o descanso. E eu não sabia, gente, nada foi planejado. Porque o capítulo 3 e 4 falam sobre o quê? Sobre o descanso. Refere-se ao descanso. É declarado que a desobediência e a incredulidade impediram que os israelitas, dos tempos de Moisés, herdaram seu descanso. Mas aí que nós encontramos em Hebreus 4:10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. O segundo que acontece no livro de Hebreus é que ele retoma quem é o nosso cansaço. Sabe por que ele faz isso? Vocês lembram no julgamento, no juízo lá no Jardim do Éden, o que sobrava para o homem? Trabalhar, ralar pela sua comida, se esforçar pelas coisas. E se entrou num estado de que é preciso fazer coisas para ganhar outras. E aqui ele volta e disse, calma. Quem entrou em Cristo, entrou no descanso. Porque ele faz todas as coisas. Então ele toma nos capítulos 3 e 4 tipos de descanso. O descanso da criação, o descanso propriamente dito do Shabá, o descanso de Canaã, mas também fala do descanso do cristão, que é cessar de fazer as nossas próprias obras. Não precisamos mais. Nós sim precisamos ser fiéis, permanecer nele, mas não é mais preciso ralar para conseguir as coisas, porque ele já fez tudo. Calma, a gente vai chegar no sacrifício perfeito. Eu estou só na introdução do que não faz parte da pregação. Capítulo 5 e 7 revela a humanidade de Cristo e usa como referência a ele como um sumo sacerdote, nomeado por Deus, que intercede pelos homens, iniciando com orações e súplicas e culminando no Getsemane. É muito difícil que você entenda o conceito de sumo sacerdote, o conceito de sacrifício perfeito, se você não entender como eram feitos os sacrifícios antigamente. Por isso você não pode ignorar o Velho Testamento, porque o Velho Testamento vai dar a base para você compreender a profundidade do que aconteceu na cruz do Calvário. Então, dos 5 a 7, ele aparece como sacerdote e sumo sacerdote. No Hebreus 8, nós encontramos o seguinte. Ora, a suma... Gente, pausa tudo. Me perdoem os da mídia, me perdoem quem está em casa. Eu estou lendo as passagens sem endereço. Nem parece que eu sou da mídia, né? E eu oriento os pastores, e na reunião eu falo como eles têm que apresentar a palavra, tudo.
Tá, mas vamos lá. Demorou só 15 minutos para perceber meu erro. Voltando. Hebreus 8, versículo 1. Aí dá tempo da mídia de buscar. Vocês também podem abrir sua palavra. Diz o seguinte: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Aí pula para o versículo 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Eu vou ler de novo. Mas agora esse Cristo alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. E assim, meus queridos, com esse contexto, onde Deus ressignifica que Ele é superior a todo, que Cristo é superior, que nele está no descanso, que Ele é um sumo sacerdote de uma nova aliança, aí sim, nós entramos no capítulo 9 da nossa pregação de hoje. O capítulo 9, nos primeiros versículos, ele faz uma narração do que significava entrar no tabernáculo. O tabernáculo no Antigo Testamento, nós encontramos ele em Êxodo, quando o Senhor manda a construir um lugar de reunião, um lugar onde a própria presença dele habitaria. O tabernáculo, ele era dividido em 3 partes. A primeira era o átrio. Então, tinha as colunas, tinha a porta que estava sempre aberta e tinha toda a parte do átrio. No átrio, você chegava e encontrava o altar de sacrifício. Já vou falar sobre ele. Mais para frente, você encontrava o lavacro. Eu acho que em português é igual. A pia? Ai, gente, que feio. Não é lavabo. A pia. Encontrava um negocinho para lavar as mãos e os pés. Certo? Aí tinha uma tenda. E essa tenda estava dividida também em 2 lugares. O primeiro era o lugar santo. No lugar santo você encontrava 3 elementos. O altar de sacrifício. Não era altar. Altar. O altar do óleo da unção que ficava cheirando. Encontrava a mesa dos pães da proposição. E encontrava o candelabro dos 7 braços que estava sempre aceso. Depois você encontrava outra coluna com cortinas dividido, e aí sim você encontrava os santos dos santos, onde estava a arca do pacto, tá? Eu preguei faz uns 2, 3 anos, não sei, uns 2 anos eu preguei sobre isso, perto de do início de uma semana profética. Não sei, acho que não gravava na época, mas falei sobre isso, sobre o processo. Então, meros mortais, você e eu, só podíamos chegar com o nosso sacrifício, seja um cordeiro puro, sem mancha, ou seja, uma pombinha, a gente chegava até o altar de sacrifício. Só. O resto a gente dava uma olhadinha, uma espiadinha, mas era tudo que dava para nós meros mortais. Se você não era um mero mortal, vai que você fosse da tribo de Levi,
você podia trabalhar no tabernáculo. Então, o que você ia fazer? Vire na cena. Você recebe o sacrifício, recebia, e você, sacerdote, oferecia o sacrifício. Vocês vão ter que ler Levítico, porque há várias oferendas, e há uma específica que era para redenção de pecados. Era oferecido, o sangue ia para um lado, a carne, enfim. Daí para diante, os sacerdotes trabalhavam no tabernáculo. Mas havia um único lugar que ninguém entrava. Qual era? O Santo dos Santos. Muito bem. Só entrava o sumo sacerdote, o chefe da parada. Quantas vezes no ano? Uma. Na festa de Yom Kippur, só uma. O dia da redenção, só uma vez ele podia entrar. Tinha todo um preparo para que ele pudesse entrar. Era um dia de festa. É a festa mais importante para a comunidade judaica. É o dia mais sagrado, porque é o dia da redenção. E ele entrava, oferecia sacrifício em favor de todos para a expiação de pecados. Certo? Então, isso que a gente encontra no início de Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículo 11. Vamos lá. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Que nós encontramos na Escritura? Cristo estava no Calvário. Vamos lá, todo mundo vai para o Calvário. Está todo mundo no Calvário? O dia começou a ficar noite. A terra começou a tremer. Certo? Havia um lugar em que algo muito importante estava acontecendo. Sabem onde era? No templo. A cortina estava se rasgando. E Cristo estava dizendo: agora vocês podem entrar. Agora vocês podem entrar. Porque este é o último sacrifício que precisa ser feito. Não é preciso que seja feito mais nada. Porque eu levei tudo na cruz. E sabem o que acontece na sequência? Ele disse: consumado foi. Consumado foi. Através deste sacrifício, encontramos uma transição vital do judaísmo para o cristianismo. O judaísmo foi apresentado ao mundo pelos profetas. O cristianismo foi apresentado a nós por Cristo. E através disto, há um novo pacto. Não é mais a lei, agora é a graça. E graça é recebida por fé. Por fé. Você não precisa fazer mais nada. Mas sabe o que o Senhor me levantou hoje de manhã falando? Que a pastora Alice falou? E eu ainda estou processando e não sei se vai sair do jeito que o Espírito Santo quer que saia, tá? Mas ele falou para mim hoje de manhã: é mais fácil viver na lei do que viver na graça. E eu levantei de um susto e disse: não, é mais fácil a graça. E o Espírito Santo falou: não, para você é mais fácil fazer coisas
do que acreditar que eu já fiz. Cristo fez o sacrifício perfeito, mas nós insistimos em que ainda temos que fazer coisas para agradar Ele. É por fé. Para nós é mais fácil ficar trabalhando de domingo a domingo e dizer, não, eu estou trabalhando para ganhar dinheiro, do que crer que Deus pode multiplicar o dinheiro da sua casa. É por graça. É por graça. É por fé. Quando o Senhor Jesus estava lá no Calvário, Isaías nos disse que não somente foram nossos pecados que foram perdoados, que também aconteceu no Calvário. As nossas enfermidades e as nossas doenças também foram com Ele. Não é mesmo? Porque nós estamos doentes. Porque em Cristo nós fomos curados. Porque o sacrifício na cruz nos deu a cura. Por que estamos doentes? Sabem por quê? Porque a gente quer ser curado, sem entender o para que queremos ser curados. Nós queremos ver o milagre e ficamos bravos porque não vemos o milagre. Mas nós não temos tido fé suficiente para entender o que o milagre de Cristo produziria em nós. E o Senhor me levou a pensar no rei Ezequias. O rei Ezequias é um rei da época de Isaías. E Isaías falou para esse rei que ele ia morrer. E esse rei começa a chorar e pede para Deus prolongar seus dias. E o Senhor prolongou 15 anos. Para nada. Ele ficou um tempinho fiel e depois só fez besteira e morreu no seu próprio orgulho. Para que você quer a cura? Para que você quer ver o milagre? Para que você quer que Deus haja na sua vida? Porque eu já falei várias vezes para vocês uma coisa nesse altar. Os propósitos de Deus são eternos. E Ele dá vida, Ele dá salvação, Ele dá eternidade com um só propósito. Qual é? Que seu nome se faça famoso nas nações da terra. E toda a terra proclame quem é o Senhor. Ele quer se revelar a nós. Mas nós insistimos em que tem que ser do nosso jeito. E por isso é mais fácil ficar na lei. Porque eu faço, então Deus faz o que eu quero que Ele faça. E não funciona mais assim. Não mais essa conta funciona. Depois nós encontramos no livro de Hebreus 3 orientações. Hebreus capítulo 10, versículo 22. Diz assim, pulei uma. Hebreus 10, 22. Cheguemo-nos em verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. A primeira orientação de Hebreus 10 é: cheguemo-nos. É uma ação, é um verbo, chegar. Então é uma ação. Então chegue com verdadeiro coração. Só que para chegar envolve um quê? Um movimento, gente. Você ainda não tem superpoderes e fala, cheguei. Não. Para chegar, tem que ir. Todo mundo hoje acordou, saiu da sua casa, pegou algum meio de transporte ou veio caminhando, mas teve uma ação para chegar. Então, ele disse, cheguem. Ou seja, tem que fazer algumas coisas aqui até chegar lá. Então, chega como? Com um verdadeiro coração. Um coração que entende, que quer amar ao Senhor.
Nosso coração tem que estar voltado a Cristo. Que era o que foi, na verdade, o que gerou que o povo de Israel não entrasse na terra prometida. A dureza de coração, a incredulidade, a idolatria. Para poder entender o sacrifício perfeito, a nova aliança, aquilo que foi dado para nós, o primeiro é que nosso coração precisa se converter a Cristo. Precisa estar nele, precisa desejar por ele, precisa amar ele como em inteira certeza de fé. Sem dúvidas, sem condições, sem questionamentos. Então não posso duvidar. Você vai duvidar. Você é gente, mas você vai a Cristo e você fala: eu estou duvidando, mas eu quero crer. Renova a minha fé. Eu entendo que houve um momento em que Abraão balançou. E por isso a Bíblia disse que ele creu esperança contra esperança. Eu acho que chegou uma hora que não foi suficiente. Ele precisou de uma que empurrasse a outra. Mas creu, com inteira certeza de fé, tendo seus corações purificados da má consciência, ou seja, em santidade. Nós temos hoje pessoas que brincam de graça. Então já está sacrifício perfeito, estou na graça, posso fazer o que quiser, ele já perdoa meus pecados, já estou tudo de bem, tudo de bom. Não é bem assim, gente. Porque eu entendo que aquele que entendeu esse sacrifício tem um profundo amor e temor por ele, que doeria no seu próprio coração machucar aquele que deu tudo por você. Não tem a ver com se posso ou não posso. É igual que um relacionamento conjugal. Eu já pisei na bola com meu marido, mas me dói. Às vezes eu respondo feio para ele. E depois eu penso, não precisava, e eu volto. É igual com ele. Não tem a ver com poder ou não poder. Você machucaria, passaria em cima de quem ama, destruiria o coração, porque ao final ele já me perdoou e eu posso? Isso não é amor, gente. E o primeiro que se converte é o quê? O coração. Um coração convertido a Deus, em inteira certeza de fé e purificado. A segunda orientação está no versículo 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Eu não ia pregar hoje. Na escala eu estava semana passada. Eu troquei com o Wesley para poder viajar. Eu estava louca para pregar sobre perseguição. Vocês já sabem por quê, né? Mas Deus não quis. Mas apareceu de novo, gente. Retenhamos firmes. Que tipo de crente você é? Eu preguei, acho que a penúltima vez que eu preguei aqui, eu falei que se você não estava disposto a dar sua vida pela causa de Cristo, você não era digno de ser chamado cristão. Falei, lembra? Porque tem a ver com isso. Retenhamos firmes. Firmes. Mesmo ouvindo patada de tudo que for canto, firmes. Mas por quê? Porque fiel é o que prometeu. Nós iniciamos essa série falando dos sinais do fim, lembra? E quando
a gente lê a passagem que na Mateus 24, há um versículo diz: vocês ouvirão de guerra e rumores de guerra. Ou seja, o trem pode ficar ruim. Mas que diz na sequência? Que diz? Gente, vocês deviam ter lido Mateus 24, Fê, 3 pregações atrás. Que disse? Letras boas, gente. Mas fiquem calmos, eu venci o mundo. Fiquem tranquilos. Está tudo sob controle. Eu sou fiel com a minha palavra. Eu prometo, mas eu cumpro. Mas retenha fiel. Você tem retido de forma fiel a confissão da sua esperança? Ou você faz parte do grupo de agentes secretos do 007 cristão? Ninguém sabe que você é crente. Na primeira dificuldade de estar duvidando do seu Criador. No primeiro atraso do seu salário, já está reclamando de quem vem na sua provisão. Como você tem retido sua fé? Porque se nós estamos falando que Ele vai voltar, uma das coisas que nós mais temos enfatizado é: Ele vem por uma igreja fiel, que reteve a promessa, que não soltou, que quando duvidou, correu: Senhor, aumenta a minha fé, mas que eu não desfaleça. Retenha. É a segunda orientação. Retenham firmes. E a terceira é: consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ou seja, sozinhos? Exatamente. Não tem como você reter a confissão, se manter nisso, manter perseverante sozinho. Sozinho você cai. Você precisa aquele que segura você no dia que está ruim. Ontem eu escrevi no meu GDF: meninas, orem por mim, eu estou com muita dor de cabeça faz uns 3 dias. Eu estou com vontade de vomitar, dói o corpo, o pescoço, tudo. Ontem estava assim. Aí minha discipuladora escreveu: o que eu faço? Como eu posso te ajudar? Eu disse: não sei, você manda. Ela disse: toma isso. Vem aqui que eu tenho uns olhinhos essenciais. Ela cuidou de mim e ela cuidou. Aí as meninas logo cedo de manhã: como você acordou? Como você acordou? Como você acordou? Estamos orando. Gente, sozinho é difícil. Sozinho ser difícil. Por isso, nos consideremos uns aos outros. Para quê? Para nos estimular ao amor e às boas obras. São as 3 orientações de Hebreus após entender o sacrifício perfeito na cruz. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Aí é quando vocês procuram e dá tempos da mídia para encontrarem, gente. Né, Henrique? Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, é o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conversão da alma. Olha que coisa linda. O que disse? Vão com paciência. Tem pessoas que estão: quero que Jesus venha, quando que Jesus vai voltar? Tá. Nós já falamos aqui, Jesus vai voltar. Agora, daqui a não sei quantos anos, mas uma certeza temos:
Você um dia vai morrer. Esse dia Jesus volta para você. Então, ele vai voltar. Não se preocupe. Segundo, vai. E vai como? Com paciência. Se você prestar atenção, uma vez preguei sobre paciência. A paciência, que é uma constância e é uma perseverança. Vai. E aí ele deixa claro por quê. Porque ainda por um pouquinho de tempo, talvez vai ficar ruim. A gente sabe que vai ficar ruim. Então, seja paciente, vai ficar ruim. O que há de vir, virá. Mas depois disse, mas, de novo, fiquem tranquilos, porque o justo, pela fé, viverá. Quantos justos há aqui? A gente vai abrir matrículas para a liberdade em Cristo. Acho que a gente está precisando fazer rever alguns conceitos. Quantos santos justos há nessa manhã, nesse lugar? Ai, melhorou. Estava preocupada já. O justo, vocês viverão pela fé. Sem fé, lascou, ferrou. Mas se tiver fé, você vai viver. O justo pela fé viverá. Mas prestem atenção. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Desculpa, não sei o que está falando. Se recuar, a minha alma não tem prazer nele. Cristo está falando, Jesus está falando, o Pai está falando. Mas aí o escritor lembra, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Quantos aqui creem? Quantos têm sua alma conservada? Mais ou menos? Eu creio, gente. E agora, quando eu estava preparando o encerramento da pregação, o Senhor me levou a uma passagem muito maravilhosa no Apocalipse 5, que eu quero ler com vocês. Apocalipse 5, versículo 1 ao 14. Estou fazendo direitinho. Vamos lá. Todo mundo pronto para Apocalipse? Que agora você entende Apocalipse 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Vão para o céu, vão para João, entrem na viagem, vão para Apocalipse. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo o olhar para ele. João fala e disse: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, fala João, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto, e ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono
um livro. Continua. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos postraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. São suas orações. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Digno é Ele de abrir o cordeiro. Mas vamos continuar. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que nele há, dizendo: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos postraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Queridos, vocês estão em Apocalipse 5, porque vocês vão estar na parte de gente de toda nação, tribo, povo e língua, se não desfalecer, se sua fé não menguar, se você se manter firme aquilo que Ele já fez, vocês estarão adorando para todo sempre, cantando e declarando que a salvação, a glória, a honra e tudo seja dado ao Cordeiro. E os 24 anciãos juntos com vocês adorarão aquele que fez tudo por nós. Hebreus 9:10 nos lembra que consumado foi e que para nós o que está por vir só resta crer e viver aquilo que Ele já fez. Vou pedir para você ficar em pé. Nós, com frequência, cantamos uma música aqui na igreja que disse: quem já ficou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Esse Santo dos Santos é a própria presença de Deus manifesta a nós. E é isso que o Espírito Santo quer que nós façamos a cada dia. Que lembremos que Ele está acima de tudo. E por isso é fácil descansar nele. Que Ele se fez homem e sacrifício para que através dele nós pudéssemos ter acesso a um novo pacto que nos dá facilidade de entrar na sua presença e desfrutar de uma vida eterna com Ele. Senhor, eu te peço nessa manhã que Tu renoves a nossa fé. Senhor, nós somos medidos por métricas em quase todos os lugares onde vamos.
Muitos aqui têm que entregar resultados nos seus trabalhos, nas suas casas são cobrados, nas suas famílias são cobrados. E a verdade é que às vezes é tanta informação que seria mais fácil se Deus nos desse uma tarefa para cumprir logo e saldar essa conta. Mas o Senhor só quer se revelar a nós. E que nós tenhamos profundo desejo de estar na sua presença. E se você percebe que talvez você passa mais tempo na lei do que desfrutando da graça, aí onde você está, ou se você quiser vir, como você quiser, se consagre ao Senhor. Receba aquela perfeição que aconteceu na cruz. Aceite o sacrifício perfeito na sua vida, onde Ele nos amou, onde Ele nos resgatou, onde Ele nos curou, onde Ele nos restaurou, onde todas as coisas se fizeram novas para nós. Senhor, que tua igreja cresça em fé. A gente tem pastores aqui, né? Dá para se ajustar. A gente está com uma equipe pequena da equipe pastoral, porque tem vários ministrando passos. Mas eu tenho sentido no meu coração, e é orarmos pelo dom da fé, pela fé. A Bíblia nos instrui que a gente pode pedir fé. E se você percebe que a sua dose de fé está muito baixa, nós queremos nessa noite orar. E eu vou pedir que a equipe ministerial venha, sim, se sente pronta para orar por fé. Se não, também pode vir e pedir para orar. Não há nada de errado nisso. Mas se você tem fé, ao que crê, tudo lhe é possível, diz a palavra. Orem por fé. A gente vai ministrar. Eu não falei sobre Hebreus 11, mas Hebreus 11 tem todos os heróis da fé. Noé, Enoque, Abraão, todos. E o Senhor quer nos revestir nessa manhã da sua fé, a sua fé renovada, essa fé que gera vida, essa fé que crê o impossível, essa fé que transforma as gerações. E nós vamos orar por isso nessa manhã. Senhor, essa manhã de comum acordo com essa igreja, com esses pastores, nós queremos pedir para o Teu Espírito Santo que comece a passear sobre essa igreja e derrame fé, 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 fé para crer. E se você quer que orem por você, você pode vir aqui na frente e nós vamos orar por você. Vamos orar por fé, fé, para que você possa ver, o justo viverá pela fé. Nós somos salvos pela fé, recebemos sua graça pela fé. Com a criação eu canto.
em ação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Primeira, se tem alguém aqui que está precisando de um milagre na sua saúde física e você crê que Deus pode curar, eu quero orar por você. Eu vou pedir só para se identificar. Tá? Ok. Quando o Senhor Jesus praticava milagres, a primeira pergunta que ele fazia era se cria, porque ele falava que era mais fácil do que curar, era a vida espiritual, mais importante era a vida espiritual da pessoa do que a própria cura física. E por isso a pergunta é se você crê que o Senhor pode curar. Espírito Santo, eu estou com 4 pessoas aqui que publicamente falaram: eu creio. Eles creem, Senhor, que na cruz foi feito, e eles querem tomar posse disso nessa manhã. Então, Senhor, com a certeza de que teu sacrifício no Calvário foi perfeito, nós oramos para essa enfermidade nessa manhã e declaramos que não aceitamos se ela cai por terra. Toda enfermidade cai por terra no nome de Jesus. E nós te pedimos, Senhor, que possamos ver a cura, que possamos ver, Senhor, teu milagre agir. E, Senhor, eu oro por isso no nome de Jesus.